A coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Pode parecer clichê, mas é tão pouca gente que vive por isso. Foi o querer fazer diferente que me levou para frente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico, um podcast onde a gente traz histórias de superação de líderes, empreendedores, empresários, gestores e em diversos setores, para que você possa se inspirar com essas histórias de superação. Estou aqui com o Ricardo Amber, superintendente comercial da Howden Corretora, uma das maiores corretoras do mundo, inglesa, e a gente vai falar bastante sobre superação, sobre dificuldades, sobre como que a gente consegue trazer resiliência, foco, disciplina, mesmo nos momentos mais difíceis. Ricardo, uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E aqui nesse bate-papo, é um bate-papo onde a gente vai trazer para as pessoas essas suas experiências de trabalho, de vida, dos momentos mais difíceis. Eu gosto de trazer bastante sobre a superação, né? O que as pessoas querem entender é como que a gente conseguiu sair daqueles momentos difíceis. Então é uma honra tê-lo aqui e queria que você contasse um pouco da sua história para nós. Cara, minha história no mercado de seguros, né? Você comentou da Howden. A Howden, onde eu estou trabalhando agora, é uma corretora inglesa. Só que a história começou em 95, quando eu entrei por acaso no mercado de seguros, né? Naquela época eu estava recém-formado, estava trabalhando numa agência de propaganda e um belo dia saiu na Folha de São Paulo, a gente assinava a Folha, né? Jornalzão que chegava em casa todo dia, saiu uma reportagem dos 10 melhores programas de trainee em São Paulo. Eu olhei, li, imprimi 10 currículos, coloquei no envelopinho, fui até o correio e mandei meu currículo para os 10 programas. 3 me responderam. Um deles uma seguradora chamada Chubb. Acabei passando pelo processo de seleção, entrei como trainee lá em 95 e na época eu tinha um diretor que falou, olha, você tem uma cara de ser extremamente relacional, extremamente ligado a coração, a emoção, a vida, então você vai trabalhar com seguro de pessoas. Na primeira semana ele definiu aquilo, falou, você vai para a área de vida, área de saúde, e fiquei lá, estou lá até hoje. Teve um intervalo de alguns anos aí que eu saí do mercado, fui empreender, fui fazer outras coisas, mas acabei voltando de novo na área de pessoas, sempre ligado a gente, é o que eu gosto de fazer. Então é uma carreira toda construída em cuidar, em estar perto, em estar próximo, em trazer algum tipo de conforto, porque o seguro é para isso, né? Na hora que você tem uma necessidade, o seguro está lá para cumprir com a sua demanda. Você perdeu alguém ou você está doente, ninguém usa seguro porque quer. Então acabou virando uma carreira voltada para isso. Bacana, muito legal. Eu acho muito legal esse tema, a gente trazendo seguro, né? Plano de saúde, todas essas frentes aí. Porque hoje nós temos uma questão muito importante no mundo, acho que nós estamos vivendo uma das maiores pandemias do planeta, que é a questão relacionada à saúde mental. E hoje eu tenho dedicado minha vida aí a ajudar as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise, né? Sim, importante. Então eu passei por algumas questões da minha vida muito difíceis, tanto de empreendedorismo, quanto em 2021 eu peguei Covid. E ali eu fiquei uma semana na UTI com 90% do meu pulmão tomado, muito próximo de ser entubado. Ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas ali, né? E quando eu volto disso, dessa experiência, ali, imagina, você vê que tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não. Você fala, cara, em qualquer momento eu vou, né? A gente sabe que no seguro, no final do dia, em algum momento, você vai acertar. Sim. Infelizmente, né? Faz parte. E como que você hoje, nessa indústria do seguro, como que você tem percebido que ela tem tratado essas questões da saúde mental? Então, isso é uma questão que desenvolveu muito nos últimos anos, né? Hoje, por exemplo, as terapias todas sem cobertura no seguro, não existe limite de utilização. Antigamente existia 10 sessões, 20 sessões, tinha que ter autorizações de X pessoas. Hoje em dia as terapias são cobertas. E a questão do bem-estar, do well-being, como a gente chama na nossa matriz, tem programas diretos, específicos para isso. Porque percebeu-se, demorou, mas o pessoal percebeu que o que acontece aqui em cima afeta todo o resto. Então o pessoal percebeu que as pessoas têm que estar bem emocionalmente, têm que ter um equilíbrio, senão elas não funcionam no seu melhor. Não adianta o cara estar lá no trabalho, pensando em 1000 problemas, é o presenteísmo, né? Ele está lá, mas a cabeça está preocupada com milhões de outras coisas que poderiam ser tratadas, poderiam ser conversadas se essa pessoa tivesse acesso a isso. E hoje elas têm mais.
As empresas têm essa preocupação. A gente trabalha muito com RH, a gente trabalha muito com médicos de família, médicos da empresa que estão tratando aquela base. E hoje os RH, sempre quando a gente vai fazer uma cotação de seguro-saúde, quando vai trocar um plano, vai fazer uma consultoria para ver o que está acontecendo, esse inevitavelmente é um tema que sai. Como funciona essa questão de cuidado, como funciona essa questão de olhar para a pessoa, colocar as pessoas em primeiro lugar. Custo é importante, resultado da pólice é importante, reajustes é importante. Óbvio que sim, dinheiro, o seguro não é grátis, tem que pagar, tem que dar resultado. Mas uma variável importantíssima que não era vista agora que são as pessoas, é o usuário final. Bacana, muito legal. Você trouxe um tema interessante do presenteísmo. Eu busquei uma pesquisa recente de Harvard, que ela nos aponta que 31% da nossa folha, praticamente um terço, né, é jogado no lixo todos os meses por questões relacionadas à saúde mental. Então. E ali ela traz 4 grandes agressores, né? O primeiro é o presenteísmo, né? No inglês é o silent quitting, ou seja, a pessoa está ali e ela não está. Ela está ali, mas não está fazendo nada. Depois o absenteísmo, ela já está afastada. Nós temos no Brasil um número de 32% dos trabalhadores estão com burnout. Depois a gente tem os custos de seguro-saúde e depois a gente tem o custo de turnover, né? Que é altíssimo, porque as pessoas vão lá, fica 6 meses, você treina, na hora que ela vai começar a engajar, ela sai. E eu fui mergulhar bastante nisso, né? Depois que eu comecei a levar o treinamento da calma da mente, falei, né? Como é que a gente consegue sair disso aí? E eu fui mergulhar na neurociência. Eu fui mergulhar na neurociência para entender como que isso funcionava. Porque eu já tinha um método, eu já tinha as 7 lentes da transformação, que a gente começou a falar nela, que foi o que me ajudou a sair. A gente mistura técnica de meditação, reprogramação mental, filosofia, para a gente conseguir reconectar a nossa mente. E olha que interessante, quando eu fui mergulhar dentro desse conceito, eu descobri que o nosso cérebro tem 2 grandes estados de presença. Igual um país, ou um país está em guerra, ou um país está em paz. Sim. Se o país está em guerra, a gente tem um general que cuida dele. Se o país está em paz, a gente tem o presidente. O nosso cérebro é igual. Quem que cuida do estado de guerra? Se chama amígdala, é o nosso general aqui. Eu gosto de dizer que não é essa aqui, tem gente falando, tirei minha amígdala. Não se preocupe. E nós temos o córtex frontal que cuida do estado de paz. E cada um deles tem suas armas, né? Cada um deles produz os seus hormônios para aquela medida. E olha que interessante, quando a gente pega esse conceito e a gente mistura com o segundo conceito, que é o momento presente. Tudo que nós temos é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui, por exemplo, você está assistindo esse vídeo, ele é único, ele nunca mais vai voltar. Sim. Todo o seu passado foi vivido no momento presente, nesse instante. Todo o seu futuro vai se tornar passado no momento presente. No entanto, nossa mente, nosso cérebro, para ela nos manter seguros, né? O que ela faz? Ela vai para o futuro e lá no futuro ela começa a ver o que pode dar errado na sua vida. O que pode dar errado na nossa vida no futuro? Problema de saúde? Problema financeiro, problema de relacionamento, carreira, presidente X vai entrar, Y vai sair. Tudo isso pode acontecer, de bom ou de ruim, né? O futuro são possibilidades. Mas quando ela vai para lá e começa a analisar tudo que pode dar errado, o que ela faz? Ela, ativa o general, fala, você está sob ataque. Aí a amígdala enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, você fica ali naquele estado de fuga, pronto para fugir ou lutar. Aí, o que acontece? Antigamente era perfeito, porque você fugia de um predador. Mas hoje, o que são seus predadores? É um boleto, é a folha de pagamento, é a esposa que fala, não, precisamos conversar, é o médico que fala, você precisa fazer um outro check-up aqui, porque tem uma coisa estranha. Sim. Então, e como que a gente foge de boleto, né? Tá difícil fugir de boleto. Não tem como fugir de boleto. E olha que engraçado, quando a nossa mente está no futuro, a gente chama isso de ansiedade, ela entope nosso corpo de hormônio, eu defini ali o que eu chamo de roda da aflição. Sua mente foge do presente para o futuro. Ansiedade. Aí ela enche seu corpo de hormônio e vem os medos paralisantes. Sim. Por que eles te paralisam? Porque você está com o corpo cheio de hormônio, você não tem para onde fugir, aí você é colocado de frente para o computador. Aí você tem que trabalhar. Só que aí você olha para o computador, ele olha para você, seu corpo está cheio de cortisol, você não consegue pensar, porque imagina que você está caminhando, pensando em algum problema, e vê um Rottweiler atrás de você, Ricardo. Você acha que você vai conseguir continuar esse pensamento? Não, sai correndo. Não vai, você vai sair correndo. Foco divergente, coração acelera, extremidades. E nós estamos sentando para olhar uma planilha, para olhar uma análise, para olhar fazer um call com esse mesmo hormônio de você fugir. Então você não consegue olhar porque você está em pânico.
Sim. Aí a procrastinação, que é prima da ansiedade. E a procrastinação, veja que interessante, você tem duas formas. Ela é assim como a ansiedade é você no futuro fugindo do presente, a procrastinação é você no presente fugindo do presente. E tem duas formas de você fazer isso. Uma é drogas e bebida. Você dá uma entorpecida na mente, fica ali um tempo. O outro é o que eu chamo de kit letargia. É você pegar uma sériezinha ruim na Netflix, pega um celular, Candy Crush, aquelas bolinhas. Aí você fica ali olhando. Nossa, deixa eu ver no Instagram quem foi pra Maldiva, pra Dubai, não sei o quê. Parece que todo mundo viaja, só a gente que não. Só eu trabalho aqui. Só trabalha. Aí o que você tá fazendo? Você tá jogando o seu tempo no lixo. Quando você fica muito tempo não pondo foco no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, o que acontece? Você perde. A coisa cai, os pratinhos da nossa vida caem. Aí a nossa mente que fugiu pro futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação. Onde que sobra para ela fugir? Passado. Melancolia, depressão. É isso. Aí você fala, era mais fácil, era mais barato, o político roubava menos. Mentira, sempre foi mais difícil. É ruim viver de passado e é ruim viver de futuro. Você tem que viver agora. E tem uma frase que é do Vinícius de Moraes, que eu levo aquilo para mim gravada, não é nem no peito, é gravada dentro, que é: a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Linda essa frase. Na verdade é um verso dentro de uma música, de um samba. Né? Só que essa frase para mim explica tudo. Vive o agora, faz o agora. O amanhã demora para chegar, o que passa é clichê. O passado já foi, o amanhã não chegou ainda, vivo agora. Pode parecer clichê, mas é tão pouca gente que vive por isso. Tipo, é o agora que está acontecendo, é agora que você vai dar resultado, é agora que você faz. Então eu ouvi essa frase poucos anos atrás, foi minha filha mais velha que me mostrou até. Olha que legal essa frase. E para mim pegou de um jeito assim. A gente tem muita energia, a gente tem muito potencial, a gente tem muito para dar para o mundo. Então dá agora, faz agora isso. Exato. E o amanhã, na verdade, nunca chega, né? Então, porque a hora que ele vai chegar é o hoje. É. E a hora que ele chega, geralmente a gente já está pensando no próximo amanhã. O amanhã já é hoje, né? O amanhã já é hoje. Então é agora. É Tudo isso. que existe é agora. E olha que interessante, a vida vai acontecendo instante a instante. Quando a gente aprende a estar bem no momento presente, no agora, a hora que vem o próximo agora, daqui 15 minutos, depois daqui 20 minutos, quando você pega essa prática, você vai colocando isso, você vai estar sempre bem no momento presente. E olha que interessante, estava te falando da roda da aflição, né? Somente no futuro é ansiedade, somente fugindo do presente, no presente procrastinação, e indo para o passado, melancolia e depressão. 1/3 da população mundial está vivendo isso, num ponto ou no outro. E olha só, tem como sair disso? Existe uma chave para a gente sair disso? E eu, mergulhando, descobri que existem 3 grandes chaves, trazendo ciência, né? Não é esoterismo. A primeira delas é, olha, o interessante é que a amígdala e o córtex frontal, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que um liga, o outro desliga. Então, a hora que você liga a amígdala, você entra em estado de luta e fuga. Você coloca cortisol, adrenalina, noradrenalina. A hora que você desliga ela, você coloca dopamina, oxitocina, serotonina. Então, poxa, como é que liga uma e desliga? Existem 3 chaves. A primeira chave é atividade física. Sem dúvida. Quando a gente faz atividade física, se aumenta em mais de 25% a circulação do neurocórtex e produção de dopamina e oxitocina. Então, por isso que a gente corre. Você faz exercício físico? Muita maratona, ultramaratona, maratona de montanha. Já me aventurei corrida por aí demais, cara. Passei os últimos 15 anos treinando e correndo. Então você é super atleta. Super não. Eu dava minhas corridinhas lá, mas uma coisa que você falou é a questão do relé, né? Eu não lembro de um dia triste correndo. Eu não lembro de um dia triste depois de fazer um treino, de você estar suado, acabado, cansado. Mas é uma alegria, era uma felicidade acordar, sei lá, 5 da manhã, sair para correr 30 quilômetros. Daí às 9 da manhã já tá na padaria, tomando café, já de terno e gravata, indo pro escritório. E fala, cara, o dia começou bem. Você sabe que aquele dia vai ser um dia excelente. Porque você já treinou, você fez coisas, você sente o suor e a preguiça saindo do corpo, né? Então, aquela história de acordar cedo, sim, vamos acordar cedo para correr. Tá chovendo, tá frio, vamos. Porque isso é a melhor terapia que existia para mim. E por que você parou? Ah, cara, foram muitos anos treinando muito, treinando volumes muito pesados, fazendo provas muito difíceis. Então parece que deu uma empapuçada. Sendo bem honesto, eu falei, deu uma cansadinha de correr. Daí ano passado eu voltei a correr, uma amiga minha me puxou, volta para correr, volta para a pista e tal. A gente estava treinando junto.
Daí esse ano minha filha entrou na faculdade, eu comecei a levar ela para a faculdade de manhã, que é o horário que eu gosto de treinar. Daí acabou encavalando tudo, acabei dando uma paradinha de novo. Mas parar 100% nunca. É que eu não faço mais os volumes que eu fazia. Hoje eu saio, dou trotinho, 5 km, tá ótimo. Não, bom demais. Eu também malho praticamente todo dia. E assim, às vezes a hora que você tá suado, que você tá ali, você fala, cara, às vezes é a hora que você tem mais ideia, né? Às vezes você tá eufórico demais, depois você fala, não, meu mico, isso aqui não é tão legal assim. Já aconteceu, né? Às vezes eu tava fazendo esses treinos super longos, eu brincava em casa, né? Que você vai correr, você resolve todos os problemas do mundo, você tem uma solução para tudo. Você chega em casa, toma banho, parece que as ideias vão embora pelo ralo, junto com o banho. Porque, gente, eu tive ideias, eu escrevi e-mails na minha cabeça. Putz, precisa responder teu e-mail, eu vou responder assim. Tinha parágrafo por parágrafo, tudo bonitinho. Eu falei, esse é o texto. Daí chegava na hora de sentar no computador, putz, o que eu tinha falado mesmo? E nunca saía igual. Daí eu falei, vou começar a correr com o celular, começar a gravar o que eu tô pensando. É o que eu faço. Eu gravo, eu vou gravando pro GPT. Eu vou correndo, começo a gravar a ideia pro GPT, falo, GPT, isso, organiza em tópicos para depois eu copio no GPT e põe no Notes. Porque é isso, você está numa euforia, sua cabeça tá a mil, adrenalina, serotonina, tá tudo forte, né? Tá tudo bombando no corpo. Daí chega em casa, toma um banho, toma um café, já dá aquela acalmada. Fala, pô, cadê aquelas ideias todas, né? Exato. Então o esporte, sim, sempre foi muito importante para mim. E neurologicamente, quando a gente está correndo, você está produzindo a dopamina, você está produzindo a oxitocina e está cortando o cortisol. Então, por isso que a gente se conecta. Sim. Então, quando a gente quer liderar uma equipe, quando a gente quer trazer inspiração, né, as pessoas muitas vezes falam, como é que eu me torno uma inspiração dentro da empresa? Cara, você tem que estar com o hormônio correto. Você tem que estar com dopamina. Como é que você faz isso? Chave número 1, exercício físico. Chave número 2, fé. Oração. Sim. E é interessante que as pessoas falam, mas qual religião que funciona? Não importa. Porque o exercício físico aumenta em mais de 25%. A oração, medida em ressonância magnética, a fé aumenta em mais de 40%. Agora, olha que interessante. Você pode chamar de universo, de natureza, de energia, de Jeová, de grande arquiteto, de Alá, de Krishna, de Buda, de God, de Deus, o nome que você quiser dar. Tanto faz. Neurologicamente falando, o fato de você ter fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não ativa a amígdala, você ativa o neurocórtex. Se você não tem medo, você não ativa cortisol, você ativa a dopamina. Então, a gente sempre escutou, né, na nossa vida, tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai conseguir. E é neurologicamente provado isso. Porque quando você acredita, você entra nesse estado de presença, entra nesse estado de produção de hormônios para você conseguir focar, executar. E vou te falar, algumas vezes que eu mais me conectei com Deus, eu chamo ele de Barba, né? Meu apelido com o cara, a gente se fala assim. O Barba? Então, quando me conectei com o Barba, várias vezes foi correndo. Várias, assim, as conexões mais honestas, mais sinceras, foi quando eu estava fazendo os picos de esporte. Um exemplo que eu posso te dar foi em 2013, eu estava correndo pela primeira vez uma prova chamada Cruce de los Andes, que você sai da Argentina, cruza os Andes para chegar no Chile, ou vice-versa, cada ano eles mudam um caminho. E eu estava no meio do nada, um desertão, eu não via ninguém na minha frente, ninguém atrás de mim. É uma prova de 100 quilômetros, corrida em 3 dias, então são 30 e poucos quilômetros por dia, num frio de rachar coco. Então, estava lá correndo sozinho, um pedaço da prova que eu me isolei, isolei de quem estava lá na liderança, isolei de quem estava no último, eu estava no pelotão do meio ali, sozinho, no nada. Eu olhava assim, falava, cara, que demais isso aqui. Olha o que eu estou vivendo, olha onde eu estou. Que experiência é essa? Daí eu olhava lá pro bar e falava, cara, que bacana que você tá me dando isso. Que legal que eu posso fazer isso aqui. Só me ajuda a chegar até o final, que eu tô morrendo de cãibra, as pernas nem respondem direito mais, e faltam mais 10 quilômetros ainda correndo a 0 grau. Então, só me ajuda a chegar lá. 3 dias correndo 30 quilômetros por dia, 33 mais ou menos. Por aí. E dormindo em acampamento, dormindo no chão. Teve um ano que eu fiz 4 vezes essa prova. Teve onde que foi? Nos Andes? É sempre nos Andes. Então, e é com altimetria absurda? Sobe brutal, desce brutal. Você tem que cruzar a cordilheira, né? Então é punk, Nossa, cara. Então, prova, eu adoro essa prova. São 3 dias de prova que para mim são... Como é que chama? É ultramaratona, é isso? El Cruce de los Andes chama. Para mim são os 3 dias mais legais do ano. Quando tem cruce, nada no ano vai ser melhor que aquilo. Nada. Cara, que legal. Eu acabei de voltar do Caminho de Santiago. Eu já fiz. Eu fui pro Caminho de Santiago, fiz em 36 dias. Você fez ele inteiro? Fiz ele inteiro. Saí da França, cruzei os Apeninos. Também era caminhando 20, 30 quilômetros por dia. Por aí. E eu me questionei ali, até tem um amigo, o Rodrigo da Alpha Graphics, que também faz ultramaratona, faz maratona, falou, cara, eu quero fazer o Caminho de Santiago correndo. Eu falei, é correr 20, 30 por dia. Então, eu tenho essa vontade também.
O interessante é assim, como eu corro todo dia praticamente, 5 a 10 quilômetros, já fiz uma meia maratona, mas nunca fiz mais que isso. E a meia maratona eu fiz agora muito no Aue, estava no final do ano passando no Rio, e eu tinha combinado com a minha irmã de fazer os 15 quilômetros aqui em São Paulo, como é que chama? Aquela corrida aqui de São Paulo no final do ano, São Silvestre? São Silvestre. Aí eu ia fazer, esse é meu máximo, 15, não tinha feito ainda. É gostosa a São Silvestre. Aí eu tinha feito a matrícula, tinha feito a inscrição, só que fui pro Rio. Aí eu fui correr meus 10K, falei, eu combinei com ela, eu vou correr aqui do Rio, ali na Barra. Aí a hora que deu os 15, eu falei, cara, mais 6 quilômetros eu já arrisco a meia, vou fazer. Aí eu fui mais os 6, corri, e aí eu falei, cara, pra mim fazer Santiago vai ser muito tranquilo, porque andar 20 quilômetros, 30, eu ando, não vou sentir nada. Mas quando você vai consecutivamente, um dia, 2, 5, 10, 15, 25, a perna, você não tem tempo de recuperar, né? É muito impressionante, mas foi a viagem mais maravilhosa que eu já fiz. Então, eu não fiz o caminho inteiro, eu fiz 235 quilômetros. Saiu de onde? De Fontsebadono, lá na Espanha. De Fontsebadono. Passei por lá, Eu só saí de lá porque eu queria passar pela Cruz de Ferro. Era um ponto que meu irmão tinha comentado. A Cruz do Perdão. Eu não sei se chama Cruz do Perdão. Aquela lá em cima, aquela cruz de aço, lá de ferro, que tem as pedras, tudo. Isso, a Cruz do Perdão, Então, meu irmão tinha feito de bicicleta o caminho já uma vez. Daí ele tinha comentado, na época tinha me marcado a Cruz de Ferro. Eu falei, eu quero largar da Cruz de Ferro. Então, nossa largada vai ser lá. Então, a gente chegou de carro, foi de carro até lá. Absurda lá essa cruz, absurda. E é muito legal porque, assim, eu fiz com minha mulher, né? Então, a gente tinha uma imagem de ter muita fé no caminho, de ter muita coisa meio surreal, e a gente percebeu lá que não. A gente achou muito mais bares do que igreja, muito mais restaurante, balada do que coisas de fé. Daí a gente percebeu que não é o caminho que te dá isso, é você que vai procurar o que você quer achar lá. Então, pessoal, muita gente mandava mensagens, bom caminho, que você encontre o que você está procurando. Falei, gente, estou procurando Wi-Fi para falar com minhas filhas. Então, me deixa andar. Tanto que a gente largava junto, a gente saía do hotel de manhã juntos, e várias vezes a gente se perdia no caminho. Eu andava mais rápido que ela parava para fazer uma oração em algum lugar, eu não parava. E então, eu chegava primeiro que ela nos lugares, ou às vezes ela chegava primeiro. A gente fazia o nosso caminho, mesmo estando juntos, mesmo lá, que era uma viagem que a gente combinou em 15 dias. A gente estava vendo um filme na TV, tal, que aparecia uma coisa de trilha, de caminhada. Daí, vamos pro caminho? Vamos. Então, em 15 dias, passagens, hotel, roteiro, a gente nunca tinha parado para falar disso. E saiu a viagem e foi sensacional, foi uma experiência perfeita. Eu voltei para São Paulo, eu tatuei a Cruz de Santiago. Eu fiz aqui também. Olha, isso aqui foi o caminho que deu. Falei, porque marcou. E eu falo, para quem quiser um dia me acompanhar, eu quero voltar a fazer ele inteiro. E eu fiquei me devendo para mim fazer o caminho inteiro. Eu vou voltar um dia. Olha, para mim foi a experiência mais incrível que eu já tive. Né? É uma experiência muito profunda. Eu confesso que eu não fui... Eu sempre quis, desde que Paulo Coelho lá atrás, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí chegou no momento, ano passado, eu estava mudando um punhado de coisa. Eu falei, cara, eu vou. Quando? Eu falei, 1º de maio, volto dia 15 de junho. Me dei 45 dias, achei que eu ia passear um tempo mais. Mas acabei que saí no dia 5 de maio. E assim, desde o início que você sai, a hora que você vai cruzar os Pirineus, porque é uma altimetria ali de uns 1.800 metros. Então você sai da França ali de Saint-Jean-Pied-du-Port e sai e cruza. Eu fiz em 2 dias, eu parei num lugar lá em cima, depois fui. Mas as vistas, a conexão, e quanto mais você vai andando, as coisas que vão acontecendo, você caminha um pouco, aí você pergunta um negócio para Deus, aí vem um peregrino, daí a pouco ele te responde. Aí isso. Você continua andando, você pergunta outra coisa, aí você chega na hospedaria, o cara vem contar a história da vida dele, te responde a outra pergunta que você tinha. São pessoas que você vai encontrando no caminho. Teve um que a gente conversou bastante, um argentino, ele só caminhava. Ele falou, meu trabalho é esse, eu caminho para trazer energia, eu passo essa energia para as pessoas, meu papel é esse. Desde conversando, ele falou, cara, a gente não se encontrou por acaso aqui. A gente se encontrou porque você tinha que me passar algumas coisas da sua experiência, eu tinha que te passar algumas coisas da minha, e pode ser que a gente se encontre de novo no caminho. A gente está ainda, sei lá, a 150 quilômetros de Santiago, então a gente pode se cruzar de novo ou não. Se o caminho quiser, a gente vai se encontrar. Se for para ser, vai ser. E na época eu falei, gente, esse cara tá muito louco, né? Tá andando demais e não sei essa história. Se o caminho decidir, a gente se encontra de novo. Mas quando você vai andando,
você começa a perceber que faz sentido, porque a gente cruzou com um casal, por exemplo, que estava andando porque tinha acabado de perder um filho. Então eles trancaram a porta, eles eram de Lisboa, tipo, trancaram a porta de casa e estavam andando. Vamos andar. Porque tinham perdido um filho, tinha um trauma. A gente encontrou um outro cara, um italiano, que tinha se separado, tinha tido um divórcio difícil, tipo, queria sair do mundo, queria fugir da realidade dele, então foi pro caminho. E a gente encontrou outras pessoas que não tinha nada disso, que era uma alegria, grupo de estudo, uma turminha de Londres, alunos de faculdade e tal, andando juntos, que era uma festa, música alta tocando. Então você vê que tem de tudo, né? Cada um tem o seu caminho. Tem gente que faz o caminho com alegria, com festa e vê só diversão naquilo. Tem gente que leva tristeza, depressão, sofrimento e não faz mal, não tem certo e errado. Cada um vai viver o seu caminho com a experiência que vai trazer para si. E Exato. teve um dia, por exemplo, que minha mulher estava muito cansada, ela decidiu não andar aquele dia. Então ela acordou, pediu um táxi, ia de táxi para a próxima parada. Era 28 quilômetros esse dia que a gente ia andar. Então, tipo, eu acordei, saí, a gente acordou junto, tomou café da manhã, eu fui andar, ela pegou um táxi para ir para outra cidade. Achando que ela ia chegar, tipo, tomar um banho tranquila, relaxar e tal. Ela falou, cara, deu tipo 2 horas depois você estava lá já. Eu falei, cara, como você não estava comigo, eu fui correndo. Eu fiz correndo esse dia. Que legal. Ela, pô, você já chegou. Queria meu dia de paz, tranquilo, aqui na cidade, você já está aqui. Eu falei, cara, eu já cheguei porque você tá eu estava livre para fazer o que eu quisesse aquele dia. Que quando a gente está em 2, a gente estava junto naquela brincadeira, né? E mesmo que a gente se separasse às vezes, a gente parava para tomar um café com leite, comer uma média luna, alguma coisa, e era uma delícia. Mas esse dia eu estava solto. Coloquei meu Iron Maiden no foninho, que eu adoro. E, tanto que teve um cara que a gente conheceu lá em Santiago, eu vi você andando um dia, você estava tocando bateria aérea enquanto você andava. Falei, eu me empolgo com a música às vezes. É muito isso. O caminho é muito uma relação, né? Como que a gente vive a vida. Total. Porque você vai viver a vida do jeito que você vive. E o caminho também. Tem uma frase de Sócrates muito interessante. Eles vieram perguntar para ele. Ele falou, me admira muito que as pessoas às vezes mudam de ares, vão para a praia, vão para os campos, e elas chegam lá e não conseguem se sentir bem, estar feliz, apesar de ter mudado de ares. No entanto, o problema é que onde quer que você vai junto. Você está levando você mesmo. Onde quer que você vai, seus problemas vão junto. Então não adianta nada você mudar de ares se você não mudar de mente, se você não mudar de alma. Você vai chegar, as pessoas passam o tempo delas trabalhando, pensando nas férias. Aí depois elas tiram férias e ficam pensando no trabalho. Pois é. Aí você está com uma pessoa almoçando, você está pensando na tarde. A hora que você está na tarde, você está pensando no almoço. E você nunca está no momento presente. Então, para mim, esse momento, esses 36 dias, eu tive tão presente naquilo ali, eu fui desligando de celular, eu levei o celular para filmar, fiz uns podcasts, mas eu não olhava WhatsApp, essas coisas, dia a dia, nada. Quase nada, muito pouco. Era um oi para a família aqui, mas muito pouco. E isso vai sumindo. Então, olha que interessante. A gente falou de 2 chaves, das 3 chaves que existem para a gente mudar a nossa programação mental. A primeira é atividade física, aumenta em 25%. A segunda, oração, fé em qualquer coisa, né? Qualquer nome que você dê para Deus, te aumenta em 40%. A terceira, que é o que eu tenho levado para as empresas, é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação. Aumenta em mais de 60%. Quando você faz um caminho desse, você une as 3 chaves. Você está fazendo atividade física, você está se conectando com a fé e você está meditando, você está olhando, você está indo lá na sua mente e apagando, desativando a amígdala, ativando o neurocórtex. Então, você realmente, a sensação ela é transcendental. Para mim foi um negócio assim muito potente, muito poderoso. A conexão que você faz com Deus, a criatividade, as coisas que você pega de lá, é um negócio muito difícil de reproduzir fora. Porque simplesmente você passa esse tempo todo cavando, limpando. Então, assim, para mim foi uma experiência que, se tivesse tempo, a minha vontade seria fazer todo ano aquilo ali. Para mim foi bastante especial porque a gente terminou o caminho no dia do meu aniversário. Então a gente fez a conta ao contrário. Para estar em Compostela, no dia 9 de maio, a gente tem 9 de maio? O meu é 11 de maio, eu passei caminhando. Então, eu passei o meu lá. A minha chegada foi com o aniversário. Então, é aquele sol que nasce no dia que você chegou, né? E a gente fez a conta ao contrário, então a gente tem que largar dia 30 de abril, tal, 10 dias, beleza. Então foi uma descoberta que a gente teve, que a gente foi lá buscando espiritualidade, buscando não sei o quê, não encontramos nada no caminho, encontramos dentro da gente. Então,
de andar sozinho, de pensar, de conhecer pessoas, de ouvir experiências boas, ruins, mais pesadas. Não encontrou nada, mas encontrou tudo, né? Encontrou tudo. A gente não encontrou as igrejas, as capelas. Cara, imaginava que teria um monte no caminho, né? Mas eu vi bastante. Assim, mas é eu vi interessante. Muita coisa fechada, muita cidade pequena, pobre, com as igrejas caindo. Esse é um problema. Agora eu vou te falar uma coisa para você fazer de novo. A primeira metade, o primeiro terço do caminho é o terço mais bonito. O primeiro e o último. O meio do caminho ali, onde é Lyon e na parte de Lyon, é mais árido, ele é mais, não é tão legal. É legal também, mas o início, ali você cruzando os Pirineus, os primeiros 300 quilômetros é maravilhoso. Depois 250 é um pouco mais árido, tem as suas belezas, mas é um pouco mais árido. Depois, a hora que entra na Galícia de novo, é maravilhoso. Então, para mim, essa parte do caminho ali... E é engraçado, porque eu não bebo, né? Eu parei de beber tem 3 anos. Então, eu não vou em bar, não bebo. Bebo uma cervejinha sem álcool, que, aliás, é muito boa. Que eles têm lá aquela cerveja tostada sem álcool, muito gostosa. Mas eu escutava umas pessoas... Um grupo de mulheres, né? Tem muita gente com mais de 60 anos fazendo, umas senhoras, uns senhores, 70 anos, tem toda idade. E aí eu lembro que eu escutei uma falando, até próximo da chegada... Ela falou, nossa, eu não aguento mais carimbar isso aqui em bar. O pessoal vai achar que nós viemos só para beber. Vamos carimbar isso em algumas igrejas, não é possível. Se você olhar o meu passaporte, porra, é muito bar. A gente conseguiu engordar lá. Andando que nem louco todo dia, a gente conseguiu ganhar peso, porque a gente fazia aquele menu peregrino. Isso. Então, entradinha, o prato, aquelas tortas de Santiago de sobremesa, que é a coisa mais gostosa do mundo, aquela torta de amêndoa. E vinho, né? Cada menu que a gente parava era uma garrafa de vinho por pessoa. E a gente fez, tava muito frio, a gente pegou muito frio essa semana, a gente fez. Chuva, garoa. Por exemplo, no Sebreiro, a gente saiu do Sebreiro, não dava nem para andar direito. O vento que tava, a chuva que tava, a gente não viu um palmo na frente da cara. Então a gente parava nos bares para almoçar, eu tomava vinho gostoso, assim. Seu momento mais difícil foi a subida do Sebreiro, provavelmente, né? Porque para nós foi a segunda, mas a primeira foi o Pirineus, depois foi o Sebreiro. O Sebreiro tinha chovido no dia anterior, então cada 2 passos que você subia, você escorregava um. Nossa, foi punk para subir lá. E engraçado, você vê, né? A gente subindo, minha mulher chegou uma hora, quebrou. A gente já via o Sebreiro, a gente estava tipo, a 1 quilômetro da cidade. Você via as casinhas, ela travou, começou a chorar, falou, eu não quero mais, cansei e tal. Daí eu fiquei quieto, respeitei o movimento dela. Daí eu falei, tá ali, tá muito perto. Então ela se deu 1 minuto para quebrar, para chorar, tipo, secou, vamos. Daí a gente chegou lá, foi uma experiência muito legal. Banho e tal, fomos comer um polvo, né, para variar, que minha polvo quase todo dia lá. Daí a gente foi na missa do Peregrino. É bonita aquela missa, muito, né? Aquela demais. Missa é a missa mais legal de todas. Aquela igreja do Sebreiro é muito linda. Aquele padre chamando todo mundo para ler nas línguas, né? Então, e sabe o que aconteceu? A gente saiu da missa, tinha uma noiva tirando fotos, que ia ter um casamento logo depois. Cara, a gente assistiu ao casamento, fomos na festa de casamento, tipo, acabou o casamento, a cerimônia, a festa era num bar bem em frente à igreja, tinha uns 2, 3 Só restaurantes. Só tem 3, bem ali, em frente lá. Ali, né? Daí, o pessoal indo pra lá, alguém virou, pô, vocês não vão? Eu falei, na festa? Eu tava de moletom, um gorrinho, assim. Vocês não vão na festa? Pô, a gente foi na festa de casamento da turma lá, ficou sentado no balcão, tomando cerveja com os convidados ali. Demora, eu falei pra Celeste, bom, muito legal, mas vamos embora, né? A gente tem que muita andar. Folga, né? Eles vão dormir até sei lá que horas, a gente tem que andar amanhã cedo. Mas a gente foi numa festa de casamento no Sebreiro, foi uma experiência surreal, assim, foi muito legal. Não, muito bacana. Essas coisas que o Barba coloca no nosso caminho que a gente vai entender logo depois, né? Tipo, o que eu vou fazer no casamento dos caras? E isso só é. É pura alegria. Dentro das lentes, né, no estoicismo, a hora que a gente pega ali no quadro, né, mindset positivo, a gente entender que na vida nada é bom nem ruim, as coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Sim. E a hora que você vai numa jornada dessa, você começa a entender esse julgamento. Né? Você fala, cara, a subida, a dor, né? A dor ela é sempre necessária, você vai precisar de dor. Às vezes você está cansado ali, exausto, dá aquelas bolhas, mas e o sofrimento? O sofrimento ele é opcional. A dor você vai ter. Agora, se você vai sofrer com aquilo ali, você escolhe. É isso. E quando a gente começa a entender, né, o tanto que o sofrimento é opcional, as pessoas conseguem sofrer por qualquer coisa. As pessoas conseguem sofrer porque estão desempregados, conseguem sofrer porque estão trabalhando, conseguem sofrer porque fazem exercício, porque não fazem, conseguem sofrer porque estão casadas, porque estão solteiras, conseguem sofrer porque têm filho, porque não têm. Então, o sofrimento é uma opção nossa. E esse caminho, para mim, fortaleceu muito isso. A gente
E aí, qual que é a sua escolha para hoje? Você quer escolher ser feliz? Você quer escolher fazer o que você precisa fazer para você estar bem? O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa controlar sua mente, você precisa controlar seus pensamentos. Você continuar tratando sua mente, seus pensamentos de forma leviana, você vivendo, né, esperando que amanhã você vai estar feliz, o amanhã nunca vai chegar, só vai chegar no momento presente. Então, quando eu comecei, isso foi algo que eu interiorizei ainda mais, sabe, que eu tenho levado para as empresas. Como que você vem para o momento presente, como é que você faz essa reprogramação, como é que você sai desse estado de luta e fuga e entra no estado de coragem, por exemplo, né? Porque esse caminho é muito sobre coragem. Você caminhar 1000 quilômetros, né, entre idas e vindas e voltas, não sei o quê, é um ato de coragem. Mas a coragem, a gente só usa ela para iniciar. A coragem, a gente só usa ela para a gente pegar, comprar passagem, chegar lá e começar. Eu falo que 10 segundos de coragem são suficientes para a maior parte das coisas na sua vida. É isso aí. É para iniciar. Depois não é coragem, depois é resiliência, é disciplina, né, consistência na vida. Então, para a gente malhar de manhã, acordar às 5 para malhar, você só precisa de 10 segundos de coragem. Você levanta, lava o rosto e vai. Agora vai. Agora a hora que você está malhando é sobre disciplina. Então, a gente está chegando, né, já sei que tem seus horários aí e tudo, mas queria que você... gostoso o papo. Gostoso demais. Queria que você contasse o momento que você mais percebeu que... Um momento difícil que você precisou realmente se conectar à coragem, se conectar a essa resiliência. Claro. Desde as maratonas, né? Então, não, acho que na verdade a parte mais difícil que eu passei não foi com esporte, foi na vida profissional. Teve uma época que eu estava trabalhando numa corretora que não funcionou, não deu certo, acabei saindo de lá e eu tive que decidir o que fazer da vida. E foi um momento meio escuro, da minha carreira. Que eu não sabia se eu queria continuar, se eu não queria. Eu acabei saindo do mercado de seguros, fui fazer outras coisas, fui empreender com minha mulher, fui fazer... Uma coisa foi levando a outra, acabei entrando em startups, acabei entrando em investimentos. Então foi uma época que foi a persistência, foi o querer fazer diferente que me levou para frente. Porque era muito fácil ser afundado naquela época. Tipo, eu vinha de uma carreira de muito sucesso, uma carreira que sempre foi para cima, e de repente parou. Falei, porra, cadê aquele cara que sempre foi destaque, que sempre ganhou os prêmios, que sempre foi um comercial de sucesso? O que aconteceu? Em que momento a chave virou e o quarto ficou escuro? E eu demorei para entender esse momento. Daí a hora que você vira a chave e fala, não é isso que é minha vida, eu não sou definido pela minha carreira, não sou definido por onde eu trabalho, pelo meu cargo, não é isso que me faz ser o Ricardo Ambar. Então foi uma chave que eu virei e falei, não, vamos olhar para o mundo de outro jeito. É o que você comentou agora há pouco. Dor tem, sofrimento tem. Agora, o quanto você deixa isso te impactar é o que fazia a diferença. E eu estava deixando mais do que devia. Daí naquele momento eu virei a chave e as coisas começaram aos poucos a voltar ao caminho que tinha que tomar, retomar a carreira, retomar a alegria, retomar a felicidade. E não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com cargo, não tinha nada a ver onde eu estava. Eu comecei a escrever livros infantis, escrevi crônicas, tinha uma companhia de teatro com uma sócia que foi alguns anos de muita alegria, sem ganhar nenhum dinheiro, zero, eu torrei minhas economias todas. Mas foi uma época muito gostosa da minha vida. E voltar para seguros, voltei num lugar excepcional, com muita gente bacana do meu lado. Então, assim, foi uma mudança de ponto de vista. Estava num momento muito escuro, estava num momento que eu não sabia o que poderia acontecer, tipo, beirando ali uma depressão, talvez. Graças a Deus não aconteceu, mas se tivesse deixado escorregar um pouquinho, caía lá. E com muito apoio, né? Eu sempre tive muito apoio. Minha mulher, minhas filhas, meus irmãos, meus pais. Eu acho que a família é muito importante nesse momento também, né? A gente lá em casa é muito família, a gente está sempre muito junto, sempre que dá. A família da minha mulher é da Argentina, então a gente se vê pouco, 1, 2, quando muito 3 vezes ao ano, mas cada vez que está junto é muito intenso, é muito próximo. Então é isso que ajuda, isso leva a gente um pouquinho mais para cima também. Então bacana. Teve momentos duros, mas deu tudo certo. Muito bom. Você que toca uma área comercial importante, né, de uma corretora multinacional inglesa, eu vi um estudo recente que mostra que a gente consegue aumentar em mais de 37% a nossa conversão de vendas do nosso time sem contratar vendedor,
sem colocar um CRM novo, sem dar um treinamento novo de spin selling ou de qualquer coisa técnica, simplesmente tratando a questão relacionada à saúde mental, né, que a gente iniciou o tema dentro disso. Qual que é a sua percepção sobre esse tipo de trabalho? Cara, eu não sei o percentual, mas com certeza eu concordo com a percepção de quanto melhores as pessoas estão consigo mesmas, melhores elas vão estar com o seu ambiente, com o seu trabalho, com suas amizades, com seus relacionamentos. Então, claro, a gente tem que saber respeitar o momento de cada um, saber que às vezes nem todo mundo está na mesma vibe que você, que todo mundo pode ter um problema ou outro diferente dos seus, mas se você ajudar essas pessoas a agirem da melhor forma, a encararem esses problemas, a entender que problemas todo mundo tem, como você reage a eles que muda seu jeito de seguir adiante, isso vai refletir, ele vai trazer mais produtividade, vai trazer mais apoio a quem está ao lado, porque às vezes você é importante não só para você, mas as pessoas contam com você. Sim. Você tem que poder se doar também. E você não pode se doar para outros se você não está bem consigo mesmo. Então, se você consegue trazer isso para dentro, concordo muito que a produtividade vai aumentar. Eu gosto de dizer que a gente, né, se pensar de 0 a 100, sua capacidade produtiva máxima, né, quando você está naquele dia bom, é 100%. Né? Você produz 100 unidades produtivas. No dia que você está mal, às vezes você produz, sei lá, 10%, 5%. Às vezes não produz nada, né? Você é melhor nem ir trabalhar de tão ruim que você está. E o nosso time, né? Quando você está mal, você acha que seu time está pior ou melhor do que você está? É uma boa pergunta. Eu acho que quando eu estou mal, eu vou encarar tudo de uma maneira negativa. E o time, às vezes, ele está se inspirando em você. Ele tem menos condições, muitas vezes, né? Tem menos capacidade em várias questões. Falo, uma festa ela é tão boa quanto o ânimo do anfitrião. Sem dúvida. E nós somos anfitriões do nosso departamento, nós somos anfitriões da nossa empresa. Então é nossa responsabilidade como líder levar hoje, né, essa saúde mental. E hoje em dia os estudos, as práticas, elas são tão claras, são tão objetivas. E eu tenho tido muito prazer, muita felicidade de poder levar isso para as pessoas. Que a gente passa a maior parte do nosso tempo muito focado no que a gente tem que fazer, no que a gente tem que ter, né? É só, quero ter isso, quero fazer aquilo. Mas e o que você é? E os seus valores? Porque enquanto você não se reconectar com eles, entender o que é que importa, você dificilmente vai conseguir ter uma estabilidade, ter uma felicidade permanente. Porque a hora que você conquista alguma coisa, né, a felicidade ela tem 3 grandes níveis. O primeiro é o nível da felicidade da experiência. Então, quando você compra um carro, uma joia, uma casa, uma roupa, uma viagem, um restaurante, qualquer coisa que te gere experiência, ela te gera essa dopamina e oxitocina. Só que é uma dopamina barata ali. Ela vai e volta, né? Aquele carro dos sonhos, a hora que você tem ele é só mais um carro depois de um tempo. Querer é mais importante do que ter, né? Então a hora que você vai, você fica vivendo nesse raso, correndo atrás de sensações. Depois a gente tem um segundo nível, que é o nível do seu crescimento. Então quando você começa a entender que, à medida que você forma na faculdade, ganha um prêmio, ganha um campeonato, se casa, tem filho, vende uma empresa, compra outra, tem uma promoção, qualquer coisa que te eleva como ser, você também sente felicidade. Mas ela também é impermanente. Porque o que você ficou feliz quando você formou na faculdade, 20, 30, 40 anos atrás, eu nem lembro disso. Aí nós temos o terceiro, que é quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. E que todos nós temos um servir na vida, temos um propósito. A gente nasce para servir o próximo. Isso. Só que as pessoas falam, eu não quero servir ninguém, só servo porque eu quero ganhar meu salário. Então, todas as empresas que existem no planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço. E quando você entende esse propósito, você faz isso com amor, com coração, você vai ver que dinheiro e sucesso é uma consequência. Quando você faz isso por obrigação, você não vai nem conseguir ser bom no que você faz. Sim. Você não vai conseguir ter persistência naquilo ali. Então, você pegar o cara mais rico do mundo, Elon Musk, Bill Gates, qualquer um, o cara serve os fornecedores, serve os clientes, serve os investidores, serve o governo, serve a família, todo mundo serve. Então, eu falo muito para as pessoas, entenda qual que é o seu servir e faça isso de coração. Se dá, porque da mesma forma que uma gota do oceano é o oceano, você como uma parte da sua empresa é a sua empresa. Então, se conecte a isso. Então, quando a gente traz isso, é um shift muito grande dentro da empresa. É um shift muito grande da pessoa falar, vamos lá, dentro do estoicismo nós temos 4 grandes valores principais, né? E eles foram delineados por um cara muito inteligente que viveu há 2.500 anos, que chama Sócrates. Você tem a justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança, né? Que é o equilíbrio das coisas. Essas 4 são os building blocks de qualquer
Valor. Então, por exemplo, quais são os principais valores lá da companhia? São quatro pilares que eu acho demais, eu gosto demais deles. Um é o People First, as pessoas em primeiro lugar. O outro é o Collective Power, a força coletiva. O terceiro é o Power for Good, é a força para o bem. E o quarto que eu adoro é o No Limits. Então, tipo, tudo isso a gente tem que fazer sem limites. Tá. O que precisar ser feito, vai ser feito. Então, e as pessoas levam muito a sério esses 4 pilares. Então, o primeiro, né? Eles não têm uma ordem. Cada um coloca como prefere. Mas se você coloca o People First, para mim é o primeiro. Se você coloca People First, para você colocar a pessoa em primeiro lugar, você precisa ter justiça. Concorda? Tem, lógico. Justiça com as pessoas, fornecedores, com funcionários, com clientes. Todo mundo. Você precisa ter coragem. Muitas vezes você vai ter que admitir um erro, vai ter que tomar um prejuízo. Você precisa ter sabedoria. Não tem como você colocar a pessoa em primeiro lugar se você não estiver buscando sabedoria e conhecimento para evoluir esse serviço. E você tem que ter temperança, porque você está sempre levando de um lado para o outro. Sim. Então, para todos os valores que existem, esses 4 estão em alguma percentual. Você fala de inovação, todos eles. Você pode olhar. Sim. E é engraçado que muitas vezes as empresas, às vezes, têm muitos valores, porque os valores são aquilo que vem do dono, né? do fundador, da equipe, da gestão. Só que às vezes você vai passar isso para a equipe e você tem certa dificuldade. Quando a gente concentra nesses 4, né? Quando eu fecho o programa na empresa, eu faço esse depara. Então eu falo, gente, todo mundo concordou que tem que ser justo? Alguém não concorda? Fala agora, o cálice para sempre, né? Todo mundo concordou que tem que ter coragem? Que tem que ter sabedoria? Concordo. Então tá. Então vamos lá. Você concorda com isso, mas você está fazendo um home office e você está assistindo Netflix no horário de trabalho. Pois é. Você está sendo justo com a empresa que está te pagando? Não. Não está. Você está sendo justo com os seus colegas que estão lá ralando e você está aí enrolando? Não está. Você está sendo justo com o seu cliente? Pode estar precisando de um seguro-saúde, de um seguro de alguma coisa, está querendo colocar a vida dele, né, nas suas mãos e você não está olhando isso? Você está sendo justo com a sua família, que está entendendo que você está provendo o melhor para eles? Não está. Você está sendo justo acima de tudo com você que tem essa oportunidade? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde? Então, quando a gente começa a trazer isso, eu tive CFO de multinacional que a gente fez o treinamento, falava, Léo, caramba, que tapa na cara. Eu olhei para isso, eu estava bem tipo Romário, só jogando na banheira ali, se vier a bola eu chuto, respondo para matriz fora do país e tal. Cara, eu vou dar um gás nesse aqui, teu tesão que eu tinha antes, eu vou fazer outra coisa. Não tem porque perder o meu tempo das pessoas. Então, quando a gente traz para esse lado essa percepção, é muito poderoso a mudança, é muito forte. Isso tem sido muito extraordinário participar disso aí. E é bom ter essa energia para você poder usar, para você poder doar. Eu sou muito relacional, eu gosto muito de estar com gente, de falar, de trocar ideia, de bater papo. Eu brinco, né? Meus amigos mais próximos sabem. A resposta é sempre assim. Tipo, quer ir para tal lugar? Quero. Quer experimentar não sei o quê? Quero. Vamos não sei aonde? Vamos. Então, eu gosto dessa troca. E você não consegue fazer isso se você não tem esses valores colocados na sua cabeça. Sim. Se você não sabe o que está fazendo, você não vai fazer isso direito. Bacana. Agora, pra gente concluir, eu queria que você me desse uma indicação de um livro e de uma série que você gosta, de um filme que te inspirou. Série a gente gosta muito de ver em casa. A gente é meio seguidor das séries por aí. Tem muitas séries. Deixa eu pensar uma bacana que a gente Ou filme também. Eu não acredito. Filme eu sou tarado por Cinema Paradiso. Nossa, maravilhoso, né? Eu assisto filme 1000 vezes, eu vou chorar no final as 1000 vezes. Na hora que é a cena dos beijos, é inevitável. É bonito demais. Lá em casa, tipo, começa a cena, minha família já olha e pensa, eu estou chorando já. Tipo, já chorou? Minhas filhas se divertem. Ela, vamos ver que hora o papai vai chorar. Eu choro. Interestelar, é um filme lindo, bem mais novo, mas é um filme que minha caçula já falou, vamos lançar no cinema de novo para comemorar 10 anos do lançamento. A gente tem que ir junto. Eu falei, vamos junto para Interestelar. É um filmaço, gosto demais. Séries, a gente já viu tantas, livros. Engraçado, tem um livro que eu li quando estava no colégio ainda, de ficção científica, Arthur Clarke, que me marcou muito pelo conceito que ele tinha, que chama Encontro com Rama. É encontro da civilização da Terra com o primeiro artefato extraterrestre que teve. É egípcio? Não é. Eles chamam de Rama por uma série de razões lá do livro, mas é um livro que você fala, é um pouco da humanidade descobrir que não estava sozinha, que tinha alguém que era mais inteligente, o choque que isso gerou. Tipo, eram os deuses astronautas. Né? Esse livro, eu acho divertidíssimo, eu adoro esse livro. Aliás, às vezes aparece algumas séries nos Discovery Channels da vida, de encontro com os ETs.
lá em casa, eu não resisto. Estou fazendo zapping, cai um programa desse, eu paro para ver. É muito bom. Eu adoro. Então, mas sim, tem muita série bacana, tipo Sopranos, uma série que eu adorei. Não, o Breaking Bad eu adorei. Tem muita série bacana. Muito bom. Bom, eu queria te presentear agora com um livro-série. Eu falo que esse livro parece um livro, mas ele é uma série da Netflix com 365 episódios para dentro de você. E eu selecionei os 365 mais interessantes. E você lê aqui, ó, então, por exemplo, dia 95, né? Você é a pessoa mais perigosa que existe na sua vida e a mais abençoada, que vai sempre depender de qual das duas você alimenta para definir o resultado da vida, né? Então é sobre o lobo dentro de nós que a gente alimenta. Sim. E você bate um QR Code e eu levo para aquela reflexão interna ali. Bacana. Então, aqui muito para obrigado. você. Obrigado de verdade. Quero te agradecer bastante e quero te dizer, você é empresário, líder, dentro da Calma da Mente a gente tem levado para as pessoas, para as empresas, mais equilíbrio emocional, saúde mental em momentos de crise. Nós temos feito treinamentos em companies, retiros, Above and Beyond, e já são mais de 5 mil líderes impactados no Brasil, algumas das maiores empresas do Brasil, empreendedores do IPO, da Endeavor, Polícia Militar do Estado de São Paulo, BOP, agora o Governo do Estado de Minas. Então, se você está buscando mais performance na sua empresa, está buscando reduzir seus custos, aumentar a sua produtividade, eu te convido a vir conhecer nossos programas da Calma da Mente. E, Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Adorei nosso papo. Foi uma honra enorme estar Valeu, aqui. querido. Obrigado. Valeu. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, com maior performance, com uma vida mais significativa.